Olá, meus amiguinhos do xadrez. Vamos contar mais uma historinha e mostrar um probleminha aqui para vocês, tá bom? Então, nós temos aqui um probleminha de xadrez. Deixa eu dar um pouquinho mais aqui, ok? Então, nós temos um probleminha de xadrez de um personagem muito interessante. O Pedro Damiano de Odemira, em Portugal, foi um dos primeiros europeus a ter bastante trabalho com o xadrez. Pedro Damiano era um boticário, um farmacêutico, na cidade de Odemira. Inclusive, existe uma estátua em homenagem a ele. E ele absorveu bastante a informação trazida pelo Império Otomano na sua invasão pela Europa, né? Eles levaram muito conhecimento e muita cultura, inclusive levaram o xadrez. E Pedro Damiano transitava muito na Itália, Portugal, com os nobres que jogavam xadrez naquela época. Então, Pedro Damiano, ele nasceu em 1480 e morreu em 544. Faleceu com 64 anos. E ele tinha uma aparência meio interessante. Ele usava aquela peruquinha tradicional dos europeus, era um português, bem forte, bem saudável, muito inteligente, falava vários idiomas e gostava muito de xadrez. Aí, vamos lá adiante. Ele também foi um dos que primeiro escreveu um livro impresso de xadrez. Está aqui, um dos primeiros livros de xadrez escrito por Damiano. Mas vamos lá, quais são as contribuições do Damiano? O livro dele envolvia algumas teorias de abertura, alguns conselhos e tinha alguns problemas. Então nós temos um problema aqui que foi colocado no livro de Damiano. Esse problema que nós estamos mostrando para você aqui ocorre o mate em 3 lances das brancas, né? Então hoje eu fiquei muito surpreso que, inclusive, um dos meus alunos aqui que está começando conseguiu descobrir rapidamente uma forma de dar um mate em 3 lances, tá bom? Então vamos lá seguir a sequência. Note que o rei está aqui. Você tem um peão, tem uma torre na extremidade em H8. Você tem o rei branco protegido aqui, preparando um ataque com 2 torres. Você tem a dama branca e a dama preta em E4, tá bom? Então vamos lá. Qual seria a solução? A solução seria assim: você vai pegar a dama, jogar a dama para A7 e sacrificando a dama branca. O rei não tem outra alternativa, ele precisa capturar a dama branca, captura a dama em A7. A sequência, a torre vai a A2, dando cheque ao rei. Torre vai para A2, dando cheque ao rei. Desta forma, o rei fica em xeque, o rei não tem por onde sair. Aí é obrigado a colocar a dama em A4 para atrasar o checkmate. E aí, na próxima sequência, a torre elimina a torre adversária em A4, finalizando o checkmate. Esse foi o primeiro exercício que foi feito na época de 1500, tá bom? O livro do Damiano envolvia regras, conselhos, estratégias, seleção de problemas, e ele dava sempre o conselho: se você tem uma boa jogada, tente encontrar uma melhor. Vamos para o próximo problema agora de xadrez, mais uma vez da série do Damiano. Aqui. Então nós temos um novo problema aqui. O rei fica nessa posição, a torre aqui, temos também a dama preta aqui, temos mais 2 peões interligados aqui, e temos o peão branco fazendo o fechamento aqui da estrutura. Na parte das brancas nós temos uma torre em H1, uma torre em F1, uma dama em D1, o rei devia estar por aqui em alguma situação, e nós vamos ter aqui um peão também aqui no meio. Então, aqui é um mate um pouco mais complicado, são 5 lances. As brancas jogam e vão ter o mate em 5 lances. Então, dá uma pausinha aí se você quiser, senão nós continuamos para te mostrar como é que resolveu esse problema de 1500. Primeiro lance, torre H8, cheque. Torre H8, cheque.
o rei é obrigado a capturar a torre, porque não há outra opção. O rei capturou a torre H1 vai em H1 dando cheque no rei de novo. O rei é obrigado a retornar para sua casa inicial, G8. Aí a torre vai H8, dando outro cheque no rei, já o segundo sacrifício. O rei é obrigado a tomar H8. O rei tomou H8, agora a dama vai a H1, dando cheque. O rei volta em G8, e agora, finalmente, usando aquele peão que está lá na frente, que é o famoso peão de Damiano, acontece o checkmate. Mais uma vez, espetacular aqui do Damiano, tá bom? Então você sacrificou duas peças importantes, torres, para conseguir o efeito. É o posicional contra o material. O outro exemplo também é muito interessante. Esse aqui é um pouco pitoresco. Gostei muito que meus alunos praticamente resolveram. Foi muito inteligente. E você tem uma jogada muito legal. Aparentemente, tudo parece perdido para as brancas, né? Porque as brancas é a vez das brancas. E as brancas estão em desvantagem material. Agora, dá uma pausa aí. Em 2 lances, as brancas podem ganhar essa partida. Então, note bem. As brancas estão em desvantagem, mas posicionalmente elas estão melhores. Porque o rei está confinado. Então, a sequência para 2 lances seria: primeiro lance, dama toma H7. O rei é obrigado a tomar a dama. Ou melhor, a dama é obrigada a tomar outra dama, porque o rei não pode, porque a casa está protegida pelo cavalo. A dama negra toma a dama branca em H7. E aí, o cavalinho simplesmente vai para F7. O rei está aprisionado e ele sofre o mate de cavalo, tá bom? Então, esses 3 lances aqui são problemas tirados do livro famoso do Damiano, um grande colaborador para a ciência do xadrez na Idade Média. Então, esse é um vídeo instrutivo para falar para você de mais um grande personagem da história do xadrez universal, Pedro Damiano, da cidade de Odemira, Portugal. E fica minhas saudações aos nossos irmãos portugueses por mais essa colaboração para o xadrez.